Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e eu fiquei devendo, o vídeo tático do empate do Santos em Itaquera, 1-1 com o Corinthians. Eu vou me basear, na verdade, nas declarações de Marcelo Fernandes na coletiva. Se eu não me engano, a primeira resposta foi para o Felipe Camargo e a segunda que eu vou colocar agora foi para mim. Então eu vou colocar os dois trechinhos, depois eu volto e comento. Foi assim, a gente estudou o Corinthians e vimos que o Corinthians não tinha dois atacantes por dentro, a gente ia perder jogador lá na última linha e precisaria por dentro do campo. Tentamos fazer aquele losango primeiro, né, com o Rincon, o Rodrigo mais adiantado junto com o Jean Lucas e o Lima fazendo o losango, né, completando o losango. Não encaixou muito bem porque eles tinham a troca do lateral que recebia a bola, e às vezes o Renato ia lá e o lateral vinha por dentro. Tanto que a gente acertou isso no segundo tempo, fazendo as duas linhas de quatro bem caracterizadas, e o time voltou a jogar bem. Não, quanto ao primeiro tempo, aquilo que a gente pensou era o Lima na cabeça do losango, né? Para ele pegar essa bola e municiar Soteldo e Marcos Leonardo. O Soteldo estava muito por dentro, até eu pedi pro Soteldo cair um pouco para a esquerda ali na minha frente, no banco, para tentar um mano a mano com o Fagner, não conseguiu. E essa troca do pessoal do lateral que entra para dentro e o Fábio o Renato indo buscar essa bola, realmente a gente ficou um pouco perdido na marcação nesse sentido. Porque nós não tínhamos, nós iríamos fazer igual o Palmeiras, que era Rincon, Rodrigo e Jean. E os três fariam o basculante de um lado e pro outro, pra gente não ter esse problema. A bola vai no Fábio, vai lá, os três, e não estava acontecendo, estava sobrando sempre por trás. Então, como ele falou, ele tentou uma coisa diferente nesse primeiro tempo contra o Corinthians. Depois alterou e o time melhorou, inclusive, porque o Corinthians, ao fazer o gol, deu uma recuada, permitiu ao Santos jogar mais. Ele escalou o Rincon centralizado, uma linha de 3 volantes, com o Rodrigo Fernandes à direita e o Jean Lucas à esquerda, o Lucas Lima supostamente à frente deles, no que formaria um losango. Só que, de fato, como o próprio Marcelo falou, o Soteldo centralizou demais, e por mim tudo bem, porque eu acho que ele tem jogado mais que o Lucas Lima no meio, inclusive, e aí ficou sem aberturas jogadas, O lado direito já não tinha ninguém mesmo, o lado esquerdo com o Soteldo centralizado ficou também sem ninguém, e o Lucas Lima ficou sem papel. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que dar importância para entender por que o Corinthians pressionou tanto o Santos. Apesar dos 3 volantes, o Santos teve dificuldade em roubar a bola, deu muito rebote, enfim. E aí o Marcelo fala, sobre como o Renato Augusto e o Juliano abriam junto ao Romero e não tinha 2 centroavantes, 2 atacantes jogando enfiado, como teve contra o Palmeiras, para encarar a zaga. E por isso que o Marcelo optou por tirar os 3 zagueiros, jogou só com 2, Joaquim e Basso / Messias, e 3 volantes acima, para tentar o que ele explicou pra gente nessa resposta, e que deu certo contra o Palmeiras, que era também uma linha de 3, só que de um lado o Nonato subindo, aí o Jean Lucas descia com o Rincon. Quando o Jean Lucas subia, o Nonato descia com o Rincon. Eu mostrei isso no vídeo do Palmeiras, vou até colocar agora um trechinho, só para exemplificar. Jean, tá aqui. Ele vai subir, ele vai tentar fechar essa bola acima do Kevson, que tá na linha de 5. Tentar impedir o Palmeiras de jogar pelo lado. Por quê? Porque o Palmeiras gosta de cruzar para a área. Então ele vai tentar impedir essa jogada. O Palmeiras vai ficar preso, vai inverter o jogo. Não vai conseguir se criar por ali. Vai voltar a bola na zaga, vai inverter. Agora, observe que Jean, Rincon, Nonato. Inverteu, o Jean estava em cima, o Nonato estava lá embaixo. Olha como inverteu. O Nonato vai subir e o Jean vai descer. Então observe, o Nonato e o Jean. O Rincon vai ficar no meio. Ó, o Jean descendo lá em cima e o Nonato sobe. Olha como o Jean já recompôs, já tá na mesma linha com o Rincon, enquanto o Nonato subiu. Então, rapidinho esse vídeo aqui, a gente só vai mostrar 3 lances, inclusive obrigado ao Globo Esporte, porque tem 3 lances lá que exemplificam bem. O Renato Augusto, o Juliano e o Romero abrindo, o Yuri Alberto isolado na frente, e nem necessariamente os laterais, como o Fábio Santos e o Fagner, indo pro meio, mas os volantes ficando um pouco perdidos, porque os meias abriam, o meio do Corinthians ficava, entre aspas, vazio, e os volantes se perdiam, marcaram mal, É meio que isso que o Marcelo falou mesmo. Eles simplesmente não entenderam o posicionamento do rival, do Corinthians, se perderam e o Corinthians criou muita chance. Bom, vamos começar então com esse lance. São só 3 lances. O primeiro é esse aqui. Até tem jogadores no meio do Corinthians primeiramente. O Renato Augusto vai levar essa bola para a direita. Mas observem o Juliano já aberto ali e livre, Olha o Dodô deixando o Juliano receber livre essa bola. Tá atrasado. O Juliano abre um pouquinho mais e recebe. A zaga até se forma, mas veja que está 2 contra 1. O Santos teve dificuldade nessa marcação no setor lateral. O Dodô está bastante afastado do Juliano, que vai tabelar
com o Renato e bater pro gol. Não dá em nada. Beleza, ok. Mas ele estava livre nesse setor que o Marcelo cantou a bola. De novo. Vamos voltar. Olha como o Fagner, perdão, tá passando livre. O Juliano tá livre. O Renato Augusto vai jogar nas costas dos volantes. Os volantes do Santos tiveram dificuldade nessa marcação. Sai a tabelinha, o Rincon não acompanha. E depois o Santos consegue salvar pelo menos. Então, num primeiro lance assim, eram 12 minutos de jogo, já deu para ver o Juliano aberto. Eu vou para o próximo, agora a gente vai ter aqui na raça, no meio dos vídeos do GE, segundo esse aqui, ó, que é o que vai finalizar com o Yuri Alberto chutando e uma das grandes defesas do João. Olha como é o Renato Augusto aberto, ó, o Renato Augusto aberto, tá? O Juliano balança para a área e o Fagner está completamente livre do lado oposto. Ele vai tabelar com o Romero. Ó, ele vai soltar. Aliás, o Romero traz a bola, né? O Renato Augusto abre. Tabela com o Romero, que aparece livre. Ó, o Renato Augusto abrindo. O Santos teve dificuldade nisso, segundo o Marcelo. Renato Augusto abrindo, jogando nas costas do Braga. Tabela com o Romero. Ninguém marca. Cadê o lateral? Não tem. Felizmente o João Paulo consegue a defesa. O Santos não encontrou maneiras de marcar essa jogada dos meias do Corinthians, Renato Augusto e Juliano, e às vezes até o Romero, que não é exatamente o meia, mas não jogou enfiado na área como o Yuri Alberto, abrindo lá na lateral. E o terceiro lance é no finalzinho do primeiro tempo. Lembrando que graças ao João Paulo, claro, o Santos não tomou gols no primeiro tempo, o que foi, honestamente, um milagre. O lance é esse aqui. Ó. Carregou, deixa eu maximizar e voltar no começo. De novo, ó, todo mundo abrindo. E o Juliano jogando nas costas da linha de volantes. Nas costas da linha de volantes. Olha o Juliano avançando aqui, ó. Ninguém vai pegar o Juliano. E quando o Romero vira o jogo, ó, nas costas do Jean Lucas, o Juliano. Nas costas do Jean Lucas. Os três não entenderam. Os três volantes do Santos, né? Não entenderam a movimentação do meio do Corinthians, como o Marcelo falou. O Dodô tá junto ao Messias no Yuri Alberto e o Juliano completamente livre. Isso que eu nem citei o Fagner, que também tá completamente livre. Esse, claro, é o chute no cantinho que o João Paulo vai pegar. Quando o Juliano pega na bola, era pro Jean Lucas ter acompanhado. O Jean Lucas não cumpriu essa função e o Dodô também marcou mal, indo no mesmo jogador que o Messias. Não entendi e o Santos teve esse problema. Felizmente, o João Paulo conseguiu salvar. Então esses três lances exemplificam o que para mim foi o destaque da análise do Marcelo. Ele assumiu que o que ele tentou não deu certo, mas muito porque os três volantes, Rincon, Rodrigo Fernandes e Jean Lucas, tiveram partidas bem abaixo, deixaram Renato Augusto, Juliano, o Maicon, o Romero, enfim, jogarem com alguma facilidade no primeiro tempo e, enfim, aí no segundo tempo, felizmente o Marcelo corrigiu, principalmente depois do gol do Corinthians. O Santos jogou mal no primeiro tempo, eu achei muito importante o técnico do time assumir isso. Se ele aparece na coletiva falando que jogou bem, que foi acaso a pressão, eu ficaria muito preocupado. Assumir que jogou mal publicamente é um passo muito importante, porque não dá para enganar o torcedor. O santista sabe que o time não foi bem no primeiro tempo e, glória a Deus, conseguiu empatar no segundo, então amenizou o sofrimento. Mas achei importante a gente mostrar essa questão que o Marcelo focou na coletiva, tá certo? Tchau.